Se você saiu do Brasil há anos e nunca fez a saída fiscal, escuta isso. Para a Receita Federal, você continua morando aqui no Brasil. Isso significa que você deveria estar declarando sua renda do exterior todos os anos, pagando imposto aqui. Muita gente entra em pânico quando descobre isso. Mas existe uma forma de o quê? Regularizar tudo isso agora, este ano. Inclusive usando um mecanismo da lei que evita multa ainda mais pesada. E o passo que resolve isso, que 9 em cada 10 pessoas fazem errado, eu vou te mostrar como funciona. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, eu sou advogado tributarista internacional e ajudo brasileiros a regularizar suas situações aqui no Brasil, inclusive com a entrega de declarações de saída fiscal. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode regularizar a sua saída fiscal retroativa, mesmo que já tenham se passado anos, vários anos, usando inclusive o instituto que existe na própria legislação, sem que você precise virar residente fiscal de novo, tá? E nem enfrentar a multa ainda mais severa. Eu já vi este erro se repetir dezenas de vezes com outros clientes, mas a pessoa que muda, que começa uma vida nova lá fora e simplesmente esquece do que está acontecendo aqui, esquece de se formalizar aqui. Não, lógico, não é falta de cuidado, não é isso, é porque não existe uma legislação clara do que se deve ser feito. E o problema é que quanto mais o tempo passa, mais a situação pode parecer complicada, tá? Vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro ponto, por que você ainda é residente fiscal mesmo morando fora? E esse ponto eu acho que sempre gera uma confusão. Ou seja, há uma diferença entre a mudança física e a mudança fiscal. Porque a mudança física é quando você pega um avião e vai embora do Brasil. Já a mudança fiscal, ela deve ser feita formalizando, usando a formalização oficial aqui no Brasil. Quais seriam os documentos necessários? Comunicação de saída definitiva, declaração de saída definitiva. Isso deve ser feito junto à Receita Federal. A regularização deveria ser feita em 2 passos. Mas se você precisa fazer a regularização retroativa para evitar de pagamento de imposto aqui no Brasil dos últimos 5 anos, nesse caso, você deve fazer a regularização retroativa, saída fiscal retroativa. Então, enquanto você não faz isso, para a Receita Federal, você continua sendo considerado como residente fiscal do Brasil. Sim. E não importa se você mora no exterior há vários anos. Você tem um visto de residência, tem um green card, você tem a outra nacionalidade. Para o Brasil, você precisa fazer essa formalização. Então, a Receita Federal espera o quê? Se você não fizer a regularização, que você seja tributado sobre a sua renda mundial, ou seja, não só o que você está ganhando aqui, que talvez não tenha mais nada aqui ou pouca coisa aqui, mas principalmente o que você está ganhando no exterior, aluguel, imóvel, remuneração, salário, do que você está recebendo no exterior. Então, se você parou de declarar ou continuou declarando aqui no Brasil e não incluiu o patrimônio no Brasil ou não incluiu a sua renda do exterior, os seus ativos do exterior, isso é um erro, mas é possível se regularizar. E se você tem patrimônio aqui no Brasil, você pode mesmo cair na malha fina. Você pode também ter problema de quê? Receber herança. Você pode ter um problema no seu CPF. Existe uma janela de ajuste. Existe um mecanismo jurídico que se chama denúncia espontânea, que é a possibilidade de você se regularizar pagando menos imposto possível, na verdade, o impacto financeiro menor. Então aqui é o ponto que eu acho muito interessante. A legislação tributária brasileira, ela prevê um mecanismo chamado de denúncia espontânea. Você pode consultar lá. Código Tributário Nacional, artigo 138. Tá? Existia uma discussão sobre o que poderia englobar isso, o que poderia fazer a parte dessa
redução tributária, mas agora pacificado pelo STJ. Ou seja, a prática seria o quê? Se hoje você não faz nada, Receita Federal, se ela descobrir que você tem rendimentos no exterior, ela pode te tributar. Tributação 75%, ou seja, do imposto que você deveria pagar. Você tem que pagar o imposto, 75% de multa, ou pode até ser 150% de multa, mais juros da Selic. Então, e que eu falei, né? Multa de ofício. Isso quando a Receita descobre. Você pode fazer o quê? Você pode se regularizar de maneira espontânea, mas você deve fazer isso antes da Receita Federal bater na sua porta. Antes da Receita Federal começar o processo de fiscalização. Porque você consegue reduzir o quê? A multa de 75%. Você só vai, lógico, ter que pagar o imposto e você vai ter que pagar o quê? Os juros daquilo ali, pelo fato de você ter pago de maneira atrasada. Mas imagine a redução que você vai ter. Você pode pagar o imposto, pagar os juros e não pagar multa. Imagine a tranquilidade que vai te dar a redução tributária. Pense se há uma multa de 75% do valor do imposto a pagar, uma multa de 150%. Todo o seu patrimônio que você acumulou pode ir por água abaixo. Então, o que eu sempre falo, está na hora de usar esse mecanismo, esse benefício, para poder fazer a sua regularização. Gente, vamos lá. Se esse vídeo tá te ajudando, certo? Dá um like aí e me explica, me traz aí se você precisa de fazer a sua regularização. Manda aí nos comentários há quanto tempo você mora fora do Brasil. Mas vamos lá. O passo que a maioria das pessoas erram. Chegou o ponto que eu acho que é o erro mais comum. A pessoa descobre que precisa se regularizar, entra em ação, protocola a saída fiscal só com a data errada. A data deste ano. No caso, lógico, se saiu o quê? Se ela saiu, você ou algum conhecido seu que você conhece, se ele saiu 5, 7, 8 anos, você não é para fazer a sua saída fiscal agora. Você precisa fazer a sua saída fiscal de acordo com sua saída física. Para o quê? Para que você não seja tributado do que você ganhou nos últimos 5 anos. Então, se você regulariza só o ano atual, você cria um passivo dos exercícios anteriores pendentes. Você acaba perdendo justamente o benefício da denúncia espontânea sobre aqueles anos anteriores. Esse benefício vale exercício por exercício, ano por ano, e só funciona enquanto não houver fiscalização iniciada com aquele ano específico. Ou seja, resolver só a ponta e deixar o resto parado pode fazer você perder justamente a proteção nos anos que são os mais pesados. Então, a ordem correta que resolve isso, na verdade, é a seguinte. Primeiro você levanta a sua data real da sua saída, você faz análise dos documentos que você tem que comprova essa saída, você vê os anos que você está tendo remuneração no exterior, você analisa o que você deixou aqui no Brasil. Analisando tudo isso, existe a possibilidade de fazer a regularização por meio da sua regularização retroativa, por meio da entrega da declaração de saída definitiva e usando o pagamento que for necessário. Então, existem duas possibilidades. Você pode também fazer a saída fiscal hoje, regularizar dos últimos 5 anos. Se o seu país não tiver convenção fiscal, você não puder usar esse crédito do exterior, do que você já pagou lá fora, ou se você não pagou lá fora imposto de renda, lógico. Se você saiu realmente há mais de 5, 6 anos, o ideal é fazer a declaração de saída retroativa para chegar naquele período. E eu tenho um alerta que eu preciso te fazer, porque é importante e que a gente não está comentando muito sobre isso, mas eu estou tentando bater na tecla. Que é o quê? A interpretação que o tribunal aqui no Brasil, que é o Tribunal
de Recursos Fiscais, Tribunal Administrativo, que julga essas questões da Receita Federal ligadas a imposto de renda, tá certo? Ela está fazendo o quê? Ela está rejeitando algumas situações de saída fiscal, que é aquela saída fiscal só do papel. Então, gente, vamos ter cuidado. Se você quer sair fiscalmente do Brasil, você quer ir para o Paraguai, não é somente aquela entrega das declarações de saída definitiva. Realmente você tem que fazer essa sua mudança real. Você tem que ir para lá, você tem que regularizar a sua situação aqui no Brasil. Se você tem investimentos aqui no Brasil, se tua família está aqui no Brasil, muito cuidado. Porque a Receita pode considerar que aquilo ali não foi realmente uma saída fiscal. Ela está analisando o centro dos interesses vitais, centro de interesses econômicos os seus. Então, cuidado com essa saída somente formal, a saída somente por meio de papéis, por meio das declarações. Então, depende de quando você saiu, minha análise. Se você ainda tem bens, contas bancárias, investimentos no Brasil, se existe uma convenção para evitar a bitributação entre o Brasil e o país onde você mora, você tem que ver qual foi o seu histórico de declarações de imposto de renda entregue nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, não existe uma fórmula pronta. Analise a sua situação atual, real. E é exatamente isso que cada situação dessa precisa ser feita de uma maneira individual, uma análise individualizada. Então, antes de eu fechar, eu acho que eu vou recapitular rapidamente para você o que é realmente importante. Eu quero deixar aqui bem claro. Se você saiu do Brasil e nunca fez a saída fiscal, você ainda é considerado, você pode ser considerado aí como residente fiscal do Brasil, mesmo morando fora há anos. Então existe uma janela que se chama denúncia espontânea, que você pode evitar multas pesadas, mas ela só não funciona. Você precisa fazer regularmente, você precisa fazer a sua regularização de exatamente do que diz a lei, para você ter esse benefício da denúncia espontânea. Então, se ficou aquela pergunta martelando na sua cabeça, será que já passou o prazo para mim? Será que meu caso ainda entra nessa regra? Manda aqui uma observação aqui para gente. Coloque nos comentários se você ainda está com dúvidas sobre essa questão após este vídeo. Então, se você se identificou com essa questão, saiu do Brasil e nunca formalizou, comenta aqui. Coloca saída para eu identificar quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão nessa mesma situação. Lógico, isso me ajuda a entender mais o caso de vocês, me ajuda a gravar mais vídeos, entrando exatamente nos detalhes ligados a essa questão de saída fiscal. Gente, se você gostou desse vídeo, dá um like. Eu tenho outros vídeos sobre saída fiscal, muito assunto aqui no canal. Então eu te espero aqui nesse canal para um próximo vídeo. Até a próxima!